Olá, meus irmãos, meus amigos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos. Agradecemos infinitamente a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória de seres imortais. E aqui nos encontramos mais uma vez animando este instrumento que conhecemos como corpo físico como uma dádiva divina. Então Deus nos concedeu mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos no plano físico, trabalhando a nossa melhoria. E é por isso que, conforme já estudamos nas palavras de Emmanuel, é preciso aproveitar da melhor maneira possível esta oportunidade que nos foi concedida, mais esta oportunidade chamada reencarnação. Aproveitar da melhor maneira e da forma mais ampla possível esta oportunidade. Então aqui hoje nos encontramos mais uma vez, meus amigos, meus irmãos, para estudarmos um pouco mais o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, estudando mais um capítulo do livro Conduta Espírita de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira. E como havíamos falado ontem, quando estávamos estudando um pouco sobre reuniões mediúnicas, e em especial sobre os dirigentes de reuniões mediúnicas, havíamos falado que o capítulo seguinte que estudaríamos hoje era exatamente sobre mediunidade. Então, o capítulo 4 tem como título Do Médium. Então, aqui o espírito André Luiz nos traz orientações acerca da mediunidade, em especial sobre o médium. Mas o que é verdadeiramente médium? Se nós buscarmos lá no nosso dicionário da língua portuguesa ou mesmo no livro dos médiuns, conforme havíamos comentado ontem, este roteiro que Kardec deixou para nós, para a prática mediúnica, orientação para uma boa prática mediúnica, lá nós encontramos em O Livro dos Médiuns, lá no finalzinho do Livro dos Médiuns, nós encontramos a notação de Kardec, que médium é uma palavra que vem do latim, que significa meio ou intermediário. Então, o médium é este intermediário entre plano físico e plano espiritual. Ou como muitos espíritos dizem, o médium também é um canal ou uma ponte que faz esta ligação de uma extremidade a outra, extremidade simbólica, mundo material e mundo espiritual. E ainda nos diz que mediunidade é exatamente a faculdade dos médiuns. E aí nós encontramos que a mediunidade séria, aí já são palavras dos espíritos amigos, que nós encontramos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que também já falamos da importância de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo para a boa prática mediúnica, em especial o seu capítulo 26. Capítulo 26, que tem como título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E aqui anotações dos Espíritos Amigos, no item 9 deste capítulo 26, que eles nos dizem que a mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Então, mediunidade não é uma profissão,
não é um meio para se ganhar dinheiro. Por isso que Jesus nos disse: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Porque mediunidade é um dom, é um preparo que nós recebemos gratuitamente de Deus para trabalharmos. Em especial, trabalharmos para a nossa melhoria, em nosso auxílio próprio. E ainda os espíritos amigos nos dizem o seguinte, que a mediunidade não é uma arte, nem um talento. Por isso, ela não pode se tornar uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Não existe mediunidade sem o concurso ou sem a participação dos espíritos. Como acontecer ou como iria ocorrer ou como ocorrerá uma manifestação mediúnica sem a participação de espíritos desencarnados? Mesmo sabendo que nós, que aqui nos encontramos, que estamos animando este corpo físico, somos também espíritos, cada um de nós é um espírito animando um corpo físico. Então, esta mediunidade, ela não vai ter como ser manifestada de forma honesta sem a participação dos espíritos. Em não comparecendo os espíritos numa reunião mediúnica ou em qualquer momento da sua vida, não existe comunicação ou não terá condições de ocorrer verdadeiramente uma comunicação mediúnica, a não ser que seja naquelas situações mentirosas, como muitos companheiros, de forma, digamos assim, desonesta, simulam uma comunicação mediúnica, sendo que, na verdade, quem está falando é ele mesmo, na condição de espírito. Ele também é um espírito, mas ele mesmo quem está falando. Não existe o concurso de um espírito. Então, é por isso que é necessário estudar constantemente. E conforme a nossa companheira Rosana, que questionou ontem e hoje está questionando, gostaria de ter esse dom. Muitos companheiros, muitos de nós gostaríamos de ter esse dom da mediunidade, porque nós achamos que se tivéssemos esse dom da mediunidade, nós trabalharíamos mediunicamente. Mas não sabemos dos nossos compromissos. Muitos vieram com este compromisso mediúnico e não têm essa desenvoltura, não têm essa coragem ou este preparo, essa disposição para trabalharem mediunicamente. E muitos outros, conforme já havíamos falado, e a Rosana está questionando e colocando na forma de observação, que gostaríamos de ter este dom. Eu também não tenho esse dom desenvolvido para a mediunidade, mas também tenho esse dom, assim, de uma certa forma até desenvolvido, que é o dom da fala, que também é uma mediunidade. Quantas mediunidades nós temos aí à nossa disposição e nem sabemos que é um dom mediúnico? Se nós temos, por exemplo, aquela disposição em auxiliar companheiros de jornada, aquela disposição em sermos caridosos, isso também é um dom mediúnico, porque estamos recebendo sempre o amparo, o apoio, a assistência dos companheiros espirituais. Mas muitos de nós gostaríamos de ter aquele dom da psicografia, por exemplo, para escrever belíssimas mensagens, mas não sabemos dos nossos compromissos. Então, os nossos compromissos podem ser em outras áreas e todos nós temos compromissos. E é por isso que precisamos estudar para não ficarmos esperando que se desenvolva ou que apareça algum dom mediúnico. Porque não é só pela manifestação ali, aquela mediunidade ostensiva, neste caso em uma psicografia, uma psicofonia ou qualquer outro tipo de mediunidade, conforme aquela variedade enorme de mediunidades que nós encontramos em O Livro dos Médiuns. Não é pelo fato de não termos nenhuma dessas mediunidades assim ostensivamente que não vamos poder trabalhar nesta imensa seara do Cristo, nessa imensa seara do bem, e com tão poucos trabalhadores com disposição para trabalhar. E aqui, começando as palavras de André Luiz, ele nos diz o seguinte sobre o médium: esquivar-se à suposição
de que detém responsabilidades ou missões de avultada transcendência, reconhecendo-se humilde portador de tarefas comuns, conquanto graves e importantes como as de qualquer outra pessoa. Então, muitos companheiros que veio com esta tarefa, com esta missão de trabalhar mediunicamente, eles se comportam como sendo aqueles grandes missionários com uma missão avultadíssima e que eles são muito importantes para as criaturas que estão à sua volta. E aí André Luiz fala que eles não devem se comportar desta forma. E se estudassem, não se comportariam desta forma, eles se comportariam, ao contrário, de forma humilde, reconhecendo que é portador de tarefa comum, quanto que ela seja importante, mesmo sendo importante, mas é uma tarefa comum. E aí ele emenda dizendo que o ceareiro do Cristo é sempre servo, e servo do amor. Então, mediunidade com Jesus, a prática mediúnica com Jesus, é aquela prática humilde, é aquela prática com responsabilidade, e não naquela condição de construir um pedestal e se colocar lá em cima como sendo a pessoa mais importante, em especial aquela pessoa mais importante do centro espírita, que o centro espírita não existiria sem que ele ali estivesse. Não, sem sombra de dúvida não é assim. E conforme havíamos dito ontem, provavelmente aquele que veio com este dom mediúnico, com esta ferramenta para trabalhar mediunicamente, via de regra, é o mais endividado de todos aqueles que se encontram ali no grupo do centro espírita. Exatamente por isso que ele veio com aquela ferramenta, não para auxiliar diretamente e apenas os outros, mas para auxiliar ele mesmo. Porque quem veio com esse dom mediúnico, com esta ferramenta de iluminação para a sua própria vida, ele não terá que buscar em outros lugares, distantes às vezes, a sua própria iluminação, porque ele já recebe através dele mesmo. Então, que ele possa aproveitar, em especial as mensagens que ele receba, seja psicofônica, psicográfica ou por outros meios, para a sua própria iluminação. E aí ele diz que no horário disponível, aí vejamos que aqui o que André Luiz nos fala, exatamente de acordo com aquilo que acabamos de ler anteriormente, que nós encontramos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, que mediunidade não é uma profissão para se ganhar dinheiro. Aí ele diz aqui que no horário disponível, entre as obrigações familiares e o trabalho que lhe garanta a subsistência, médium precisa trabalhar para ganhar o seu próprio sustento e de sua própria família. Aí ele fala aqui, ó, vencer os imprevistos de que possam impedir o comparecimento às sessões, tais como visitas inesperadas, fenômenos climáticos e outros motivos, sustentando lealdade ao próprio dever. Além dos deveres comuns da vida de todo cidadão no dia a dia, é necessário ter muita perseverança para trabalhar mediunicamente, porque com certeza muitos obstáculos surgirão, conforme ele nos fala. Sem euforia íntima, é preciso ter euforia íntima, não há exercício mediúnico produtivo. Então é preciso ter aquela boa vontade constante, aquele bom ânimo, conforme Jesus nos fala, tenha um bom ânimo, porque todos nós precisamos deste bom ânimo, dessa euforia íntima, aquela boa vontade constante para a prática do bem. E aí ele fala sobre o preparo para uma reunião mediúnica, preparar a própria alma em prece e meditação antes da atividade mediúnica, evitando, porém, concentrar-se mentalmente para semelhante mistério durante as explanações doutrinárias, salvo quando lhe caibam tarefas especiais concomitantes, a fim de que não se prive do ensinamento. Então aqui ele nos fala que aquele companheiro que
também trabalha mediunicamente e faz explanações do Evangelho, é importante que ele fique vigilante para que durante a exposição do Evangelho ele não entre em transe mediúnico para que ele não perca a oportunidade do esclarecimento do Evangelho sobre o qual ele está falando. E aí ele nos diz que a oração é luz da alma, refletindo a luz divina. E aí diz ainda na sequência, controlar as manifestações mediúnicas que veicula, reprimindo quanto possível respiração ofegante, gemidos, gritos e contorções, batimentos de mãos e pés ou quaisquer outros gestos violentos. Ontem, inclusive, comentávamos sobre estas situações em reuniões mediúnicas em que companheiros fazem muitas gesticulações, muita, digamos assim, algo exterior e que, na verdade, não está ali representando um sentimento puro. Então, conforme ele nos fala aqui, essas práticas exteriores, estas gesticulações, esses gemidos, esta respiração ofegante, nada disso tem necessidade. Simplesmente está faltando aquele chamado autocontrole do médium, porque ele é o responsável, ele é que deveria ou que deva estar no controle da comunicação mediúnica. Não é pelo fato de o espírito que ali está comunicando, ele está transmitindo ao médium sofrimento, por exemplo, que o médium tenha que transmitir na sua mensagem todo aquele sofrimento. Ele que está no controle, sem sombra de dúvida, não é pelo fato de o espírito chegar gritando que o médium tenha que gritar. Não é pelo fato de o espírito ter chegado ali ao ambiente espiritual, aos prantos, por exemplo, que o médium tenha que chorar. Aí ele fala aqui sobre gritos, contorções, batimento de mãos e de pés. Não é pelo fato de o espírito estar fazendo isto que o médium também tenha que repetir como se fosse uma marionete nas mãos do espírito, simbolicamente falando. Não, de forma alguma. O espírito pode estar fazendo tudo isto e o médium no controle, sob controle, estar ali no comando de uma forma serena, tranquila. E assim é que deve ser, sem sombra de dúvida, para todo médium educado, para todo médium esclarecido. Sabemos e já presenciamos em muitas situações, em reuniões mediúnicas, que mesmo que o médium seja bastante educado, mesmo que ele seja bastante perseverante em observar tudo isto para não fazer, existem situações em que é quase que impossível ele não deixar transparecer algumas dessas situações, principalmente de sofrimento, quando o espírito chega demonstrando um sofrimento muito grande. E aí nos diz ainda que o medianeiro será sempre o responsável direto pela mensagem de que se faz portador. Então, o medianeiro, ou seja, o médium, ele é o responsável, não é o espírito, ele é o responsável pela mensagem que está recebendo. E aí nos diz ainda, silenciar qualquer prurido de evidência pessoal na produção desse ou daquele fenômeno. Evidência pessoal, de forma alguma. Aí ele fala que nós devemos silenciar, não nos colocar naquela condição de que somos os melhores. A espontaneidade é o selo de crédito em nossa comunicação com o reino do Espírito. Mesmo indiretamente, não retirar proveito material nas produções que obtenha. Então aqui André Luiz nos lembra, conforme se comportou Chico Xavier durante todo o seu trabalho aqui na Terra, nas suas produções mediúnicas, em especial em relação aos livros, mais de 400 livros que foram publicados, recebidos através de suas mãos luminosas, através de sua mente luminosa, não ficou com nenhum centavo, não tirou proveito nenhum. E muitos outros companheiros que aqui se encontram, que por aqui já passaram, junto com Chico, após o Chico,
também fazem a mesma coisa, destinando todo o recurso arrecadado através da venda dos livros para obras sociais, porque esta produção de livros não é dele, vem da espiritualidade, mente do espírito, mente do médium, trabalhando conjuntamente para a produção do esclarecimento. Não há serviço santificante na mediunidade que é veiculada a interesses inferiores. Então, não há serviço santificante. Não tem como realizar um serviço santificante através da mediunidade e, ao mesmo tempo, esse interesse inferior, ou seja, o interesse nas coisas materiais, em acumular recursos materiais, vendendo aquilo que não é seu. Você apenas participou como instrumento para receber, mas, na verdade, a produção não é sua, porque veio do mundo espiritual. Então, se você recebeu um livro, por exemplo, mediunicamente, você apenas foi o intermediário para fazer materializar aqui na Terra uma produção do plano espiritual. E Emmanuel nos diz, lá no livro As Marcas do Cristo, quando analisa e fala sobre aquele trabalho feito por Paulo de Tarso, como havíamos falado também ontem, em relação aos esclarecimentos na primeira epístola aos Coríntios, onde ele nos fala sobre mediunidade, que o mediunismo evangelizado dos tempos atuais é o mesmo profetismo das igrejas nascentes lá naquela época de Paulo, há quase 2000 anos atrás. Então, estamos hoje com um pouco mais de esclarecimento e colocamos o nome de mediunidade, que naquela época eles classificavam como sendo profetismo. E aí, como havíamos falado em relação à questão do desenvolvimento da mediunidade, o trabalho mediúnico, de que forma deve fazer, se eu deva forçar, igual a Rosana falou anteriormente, que gostaria tanto de ter uma mediunidade, o dom mediúnico, e às vezes muitos companheiros querem forçar o aparecimento de uma mediunidade. Não, de forma alguma. Emmanuel nos traz da seguinte maneira, lá no Consolador, no livro O Consolador, na questão 384, ele nos diz que ninguém deve forçar, porque ele foi questionado, dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? E aí ele responde, ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno, ou seja, no terreno mediúnico, toda espontaneidade é necessária. A mediunidade não deve ser fruto da precipitação. Continua Emmanuel esclarecendo. Não deve ser fruto da precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária. Toda a espontaneidade é indispensável. As tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. E na questão 387, ele foi questionado da seguinte maneira: qual a maior necessidade do médium? Qual a maior necessidade do médium? É trabalhar mediunicamente? Não, não é isto que ele precisa. E Emmanuel nos diz que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de entregar-se às tarefas doutrinárias. Então, a primeira e maior necessidade de todo médium é a evangelização de si mesmo, para poder fazer um trabalho de uma forma tranquila, serena e esclarecida, evangelicamente falando. E retornando aqui às palavras de André Luiz, para encerrarmos as nossas reflexões, ele diz: extinguir obstáculos, preocupações e impressões negativas que se relacionem com o intercâmbio mediúnico, quais sejam a questão da consciência vigilante ou da inconsciência sonambúlica durante o transe. Então ele fala que não deve aquele que está praticando mediunidade, ele não deve se preocupar se a mediunidade dele deve ser exercida de forma consciente ou de forma inconsciente, sonambulicamente, conforme ele fala aqui.
que os temores inúteis e as suscetibilidades doentias, guiando-se pela fé raciocinada e pelo devotamento aos semelhantes. Então, precisamos levar em consideração e constantemente colocar em prática esta fé raciocinada. Por que acontece e para que acontece, saber por que acontece e, principalmente, devotamento ao semelhante. Quem se propõe a avançar no bem deve esquecer toda causa de perturbação. Então, se queremos realmente caminhar no bem e para o bem, esqueçamos as perturbações e tenhamos certeza que durante todo aquele trabalho mediúnico que estejamos realizando e durante toda a nossa vida aqui no trabalho diário, constante do nosso dia a dia, nós estamos constantemente sendo assistidos, não estamos desamparados em momento algum. E aí ele diz ainda na sequência que ainda quando provenha de círculos bem intencionados, recusar. Vejamos o que ele diz aqui, ó, recusar. O médium deve recusar, mesmo que ele tenha certeza que as palavras são verdadeiras, são honestas, recusar o tóxico do elogio, o tóxico da lisonja. Isso que ele nos diz, ou seja, não ficar ali inflado com aqueles elogios, se achando o melhor entre as demais criaturas. No rastro do orgulho, segue a ruína. Então aqui ele nos alerta para essa questão de não aceitar os elogios, ou seja, a lisonja, porque no rastro do orgulho vem ali bem próximo a ruína. Porque o médium, à medida que ele vai crescendo aí esse orgulho, essa vaidade, essa condição de infalibilidade, achando que ele é infalível, logo na sequência vem a ruína. Então ele encerra dizendo: fugir aos perigos que ameaçam a mediunidade, como sejam. E ali ele fala aqui quais são os maiores perigos que ameaçam um trabalho mediúnico. Ambição, ausência de autocrítica. O médium tem que constantemente passar as suas atividades pelo crivo da autocrítica e aceitar também ali do grupo as críticas. Todo o trabalho mediúnico ele tem que ser revisado, ele tem que ser analisado. Não é pelo fato de ter sido recebido pela mediunidade do melhor médium da casa que ele não deva ser analisado. E o médium tem que estar preparado para ouvir as críticas dos companheiros, porque na verdade aquilo que ele recebeu não é dele, é dos espíritos, e ele é falível, ele pode ter sido enganado. É preferível, conforme nos diz Kardec, rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. E os espíritos amigos, esclarecidos, ficarão felizes em nós não aceitarmos uma mensagem verdadeira por termos ficado em dúvida em relação a algum ponto, mesmo que ela seja verdadeira, e nós não a aceitemos porque passamos pelo crivo da razão, eles ficarão satisfeitos, porque estão vendo e observando que aquele grupo é realmente um grupo sério, que não vai aceitando qualquer coisa que venha do plano espiritual ou que diz ser do plano espiritual. Então ele nos diz aqui da ausência da autocrítica, a falta de perseverança. É preciso ter perseverança, sem sombra de dúvida, perseverança no bem, e a vaidade. A vaidade, sem sombra de dúvida, é um complicador enorme com que se julga invulnerável. E aí ele encerra dizendo que o medianeiro carrega consigo os maiores inimigos de si próprio. Então aqui ele nos diz, ele encerra aqui a mensagem dizendo que o nosso maior inimigo, aquilo que pode provocar a nossa ruína, não vem dos outros, mas de nós mesmos. O medianeiro carrega consigo os maiores inimigos de si próprio. E aí, André Luiz, ele traz no rodapé dessa mensagem palavras de Paulo, aquelas que citamos ontem, e que também fizemos referência hoje, da carta aos Coríntios, onde ele nos diz, Paulo de Tarso nos diz no versículo 7 do capítulo 12, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um
para o que for útil. Então, a mensagem do plano espiritual vem por diversos meios para ser útil a todos os companheiros de jornada. E para encerrarmos as nossas reflexões, apenas como citações de referências para aqueles companheiros que quiserem aprofundar no estudo em relação à mediunidade, o primeiro livro que nós encontramos como um livro mediúnico é a própria Bíblia. Porque a Bíblia é um livro mediúnico e, conforme havíamos falado, o primeiro livro propriamente mediúnico é esta orientação de Paulo nesta carta aos Coríntios, nos capítulos 12, 13 e 14. Nós encontramos também aquele roteiro que Kardec nos deixou, o livro dos médiuns. Nós temos também, como havíamos dito anteriormente, o Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o seu capítulo 20º, no capítulo 26º. Nós temos também uma obra complementar de André Luiz nos domínios da mediunidade. Nós temos também de Hermínio Miranda, As Marcas do Cristo, volume 1 e volume 2. Nós temos também belíssimo estudo sobre mediunidade, também capítulos sobre mediunidade. Ele não é especificamente voltado para a mediunidade, mas tem capítulos voltados para a mediunidade, do espírito Hamed, Renovando Atitudes. Temos também o livro Falando aos Médiuns. Ao Médium Principiante é um outro livro. Temos também o livro que já citamos hoje, O Consolador, que tem várias questões sobre mediunidade. Temos o livro também de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, através de Chico Xavier. Temos um livro que tem como título Médiuns, do Espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia. Temos também o livro Mediunidade e Doutrina, Mediunidade e Caminho, Mediunidade e Evangelho, através da psicografia de Carlos Bacelli. Nós temos também Diretrizes de Segurança. Se quer realmente praticar mediunidade com segurança, estude também este livro de autoria de Raul Teixeira e de Valdo Franco, através de diversos espíritos. Temos também de Miramês, Segurança Mediúnica. E por último, notamos aqui Estudando a Mediunidade, que é um livro de estudo de autoria de Martins Peralva, estudando o livro de André Luiz nos domínios da mediunidade. Então, Martins Peralva faz um estudo detalhado neste livro aqui, Estudando a Mediunidade. Então, que possamos, meus amigos, refletir acerca deste assunto tão importante na nossa vida, porque, na verdade, ostensivamente ou não, todos nós somos médiuns. Todos nós praticamos mediunidade. Paz a todos nós e que possamos cada vez mais praticarmos esta mediunidade de forma esclarecida à luz do Evangelho do Cristo. Paz aos nossos corações e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.